Olá, gente, vamos lá para mais uma aula de genética humana. Comigo, professora Elvia. Na aula de hoje, iremos abordar genética de populações. Bem, a genética de populações, ela vai estudar a composição genética de grupos de indivíduos e como a composição genética de um grupo, ela vai mudando com o tempo. E ainda a gente poderia considerar a população como uma população mendeliana, ou seja, o grupo de indivíduos endogâmicos, aqueles que são sexualmente reprodutivos, que tem um conjunto de genes em comum, ou seja, um pool de genes ou pool genético. Aqui nós temos a seguinte situação: a característica dominante nem sempre é a mais frequente em uma população, pois ela depende da frequência do alelo que a determina. Aqui a gente tem a doença de Huntington, que é uma doença autossômica dominante, enquanto seu fenótipo normal é recessivo. Ou seja, qual seria, mais frequente? Um indivíduo afetado ou um indivíduo normal? Pensando que, nesse caso, a doença de Huntington ela é dominante. Então, quer dizer que o que seria mais frequente seriam indivíduos normais. Por quê? Porque a frequência do alelo para a doença ela vai ser muito menor. Ou seja, se a gente for observar, aqui a gente tem o cérebro de uma pessoa normal, os ventrículos, a região dos gânglios. E aqui a gente observa um cérebro de uma pessoa com a doença de Huntington. Então, os ventrículos aumentados, a região aqui do tecido cerebral atrofiada, com a menor quantidade de células, ou seja, uma menor quantidade de tecido. E o que é mais comum que a gente observe são pessoas, o que é mais frequente, na verdade, são pessoas com cérebro normal. Na segunda situação, a gente tem o albinismo, ou seja, um distúrbio de herança autossômica recessiva. E aí, o que seria mais frequente? Indivíduos normais ou indivíduos afetados? Lógico que seriam indivíduos normais. E os indivíduos normais? Eles são aqueles que têm a característica, o alelo dominante. Então, o caráter dominante, ele é considerado o normal, pois o alelo para a normalidade é mais frequente, ou seja, o tom de pele, a cor da pele de indivíduos que não são albinos, eles têm, alelos dominantes. E para ser um indivíduo albino, ele teria que ter 2 alelos recessivos para que o albinismo ele pudesse se manifestar, ou seja, se expressar. E aqui nós temos um conceito bem simples, de população, que é qualquer grupo de indivíduos que pode se entrecruzar, ou seja, que são sexualmente reprodutivos. E o pool gênico é constituído por todos os alelos contidos na totalidade dos indivíduos que se cruzam de uma população em um dado momento. E aí a gente tem aqui mais 3 conceitos que são relacionados às frequências: a frequência alélica, a frequência genotípica e a frequência fenotípica. Então, a frequência alélica é aquela que refere-se à porcentagem que um determinado alelo representa entre todos os alelos de um gene, em particular na população. E a frequência genotípica é aquela que refere-se à porcentagem com que cada um dos genótipos possíveis de um determinado alelo se encontra em uma dada população. E a frequência genotípica, ela corresponde à porcentagem com que um determinado fenótipo se manifesta em uma dada população. E aí, como é que a gente vai aplicar essa frequência, os fenótipos? Então, para ser possível fazer a aplicação dessas frequências, houve a construção, digamos assim, da lei de Hardy-Weinberg. Então, o que primeiro eles diziam, para qualquer locus gênico, ou seja, posição de um gene, as frequências relativas dos genótipos em populações de cruzamentos ao acaso, ou seja, pamíticas, elas vão permanecer constantes de geração a geração, a menos que haja ali algum fator que perturbe esse equilíbrio. Então, quem foi, Hardy-Weinberg? Hardy foi um matemático inglês e Weinberg foi um fisiologista alemão. Então, eles já cuidavam, dessas
frequências desses cálculos, e eles diziam o seguinte, que P ao quadrado era a frequência esperada para o homozigoto azão-azão, ou seja, o dominante. 2pq, a frequência esperada para o heterozigoto azão-azinho. E Q ao quadrado, a frequência esperada para azinho-azinho. Então, como que isso ficaria na fórmula? P seria o homozigoto, P seria o alelo dominante e Q seria o alelo recessivo. Então, P mais Q representa a frequência alélica e ela sempre tem que dar igual a 1. O seu resultado sempre vai ter que ser igual a 1, porque representa o 100% da população. P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado igual a 1 se refere às frequências genotípicas, ou seja, a todos os genótipos possíveis. Por exemplo, genótipo azão-azão, ele é a frequência do P ao quadrado. Genótipo azão-azinho, a frequência 2pq. Genótipo azinho-azinho, a frequência Q ao quadrado. Mas de onde, né, veio esses ao quadrado, esse 2pq, esse Q ao quadrado? Ele veio desse cruzamento aqui, espermatozoide com o seu genótipo, com os dois alelos, o ovócito com seus dois alelos, formando também aqui um genótipo. E aqui, a partir do cruzamento, foi obtido que P e P, né, seria P ao quadrado, representando o dominante, o homozigoto dominante, o PQ representando o heterozigoto e o Q ao quadrado representando o homozigoto recessivo. Mas aí a gente sempre precisa aplicar. Então, nós temos aqui a estimativa das frequências alélicas. E como é que a gente poderia aplicar isso pensando em pessoas, né? Pensando em uma condição com algumas pessoas. Então, nós teríamos aqui uma amostra de pessoas submetidas a teste para identificação do tipo sanguíneo MN. Esses tipos sanguíneos, eles são determinados por dois alelos de um gene, no cromossomo 4, que seria o LM, que produz o tipo sanguíneo M, e o LN, que produz o tipo sanguíneo N. As pessoas heterozigotas, LM-LN, têm sangue do tipo MN. Aqui nós temos um quadro, né, com a quantidade da amostra, que foram 6.129 indivíduos, e para cada tipo sanguíneo M, MN e N, os seus respectivos genótipos, homozigoto, heterozigoto e homozigoto, e a respectiva quantidade aqui, ó, de número de indivíduos para cada um deles. O tipo sanguíneo M, 1.787, o tipo sanguíneo MN, 3.039 e o tipo sanguíneo N, 1.303. Mas como é que a gente consegue, né, aplicar isso na fórmula? Primeiro, para estimar as frequências dos alelos LM, LN, apenas calculamos a incidência de cada alelo entre todos os alelos da amostra. Parece simples, né? Como cada indivíduo da amostra tem dois alelos do locus, do tipo sanguíneo, o número total de alelos, ou seja, a gente vai multiplicar o número total da amostra por 2, já que cada genótipo possui 2 alelos. Então, a gente multiplica 6 vezes 6.129, totalizando 12.258. E aí, como é que a gente faria a frequência do alelo LM? Então, é o dobro do número de homozigotos mais o número de heterozigotos. Tudo isso vai ser dividido pelo número total de alelos da amostra. Então, a gente teria 2 vezes 1.787, que seria a quantidade do meu alelo LM, e somado aos heterozigotos, 3.039, dividido por 12.258. E nós teríamos aqui o valor de 0,5395, referente
a frequência do meu alelo LM. Então, quem é esse valor aqui de 0,5395? Esse daqui vai ser o nosso P. Mas eu poderia também já calcular diretamente, utilizando a fórmula P mais Q igual a 1, e apenas subtrair, ou seja, 0,1 menos 0,53, que daria o meu 0,4605. Ou então a gente poderia fazer dessa forma: multiplicar 2 vezes 1.303, que corresponde, né, ao alelo LN, mais os heterozigotos, 3.039, e dividir por 12.258, e resultaria no 0,4605. E aqui a gente teria as frequências estimadas de cada alelo. LM foi de P igual a 0,5395 e LN foi de Q igual a 0,4605. E aqui a gente poderia calcular ainda a frequência para cada genótipo. Então, o genótipo LM seria P ao quadrado, então 0,5395 ao quadrado, LN 2PQ, então a gente multiplicaria o valor de P e Q, multiplicando por 2, e Q ao quadrado a gente faria 0,4605 ao quadrado. E todos esses valores aqui, somados, eles precisariam dar igual a 1, ou seja, 100% da minha amostra. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, como dica: P é igual à frequência do alelo dominante azão, Q a frequência do alelo recessivo azinho, P ao quadrado igual ao genótipo homozigoto dominante azão, 2PQ, genótipo heterozigoto azão-azinho, Q ao quadrado, genótipo homozigoto recessivo azinho. E aí, a gente sempre precisa enfatizar qual é a aplicação de genética de populações. Primeiro, que ela estuda as frequências alélicas, genotípicas e fenotípicas de uma população a partir de 4 forças evolutivas: seleção natural, deriva gênica, mutação e fluxo gênico. E o que seria cada um deles? Seleção natural seria aquela velha historinha de que o mais forte é o que vai sobreviver, que é aquele que vai, digamos assim, dominar. A deriva gênica estaria relacionada à questão dos alelos ali se entrecruzarem e aí formarem, né, novos genótipos. A mutação seriam umas alterações que acontecem ao longo da sequência de DNA. E o fluxo gênico é como que esses alelos eles conseguem se distribuir de cidade a cidade, de estado para estado ou até mesmo de país para país. Além disso, né, a teoria da genética populacional ela é extremamente fundamentada e principalmente fundamentada nas frequências alélicas, ou seja, cada gene ele possui alelos em diferentes frequências na população e ao analisá-los, um indivíduo diploide ele tanto pode ser homozigoto ou heterozigoto. E os cálculos das frequências eles serão a base da teoria da genética de populações. E relembrando, o genótipo dominante nem sempre vai ser o mais frequente em uma população, pois vai depender da frequência do alelo. Por exemplo, na doença de Huntington, que vimos inicialmente, ela é autossômica dominante, sendo que o seu fenótipo é normal. Encontramos poucos indivíduos afetados, pois a frequência alélica para a doença ela é extremamente baixa. E com isso, finalizo. E a bibliografia recomendada é o livro Fundamentos de Genética, de Snusted e Simons, e Genética Humana, de Borges, Osório e Robinson. E até breve!